Salve pessoal, estamos aqui novamente para dar continuidade à correção da sexta atividade avaliativa das turmas do terceiro ano do ensino médio e da sétima etapa da unidade escolar Afonso Mafrense do município de Altos. Esta sexta atividade avaliativa nós estamos já na reta final. Então hoje iremos tratar sobre o IDH, que é um dos indicadores de nível da Divisão Internacional do Trabalho, que divide os países em três níveis, né? O nível dos países desenvolvidos ou do primeiro mundo, os países emergentes ou países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos ou países de terceiro mundo. Então o IDH, que o significado da sigla é Índice de Desenvolvimento Humano, serve o quê? Serve como parâmetro da classificação, levando em consideração alguns aspectos que iremos abordar de maneira precisa aqui. Então o IDH vai levar em consideração primeiro, claro, que vai ser a economia, o índice de escolarização, taxa de analfabetismo e os aspectos de benefícios sociais para a população, e como é que essa renda per capita, que é dividida em produto interno bruto ou produto nacional bruto, é colocado dentro deste país. Então a questão de número 13, o que trata? Qual a importância do índice de desenvolvimento humano, o IDH, e cite o conceito. Então, em termos de nível de desenvolvimento, que foi um padrão associado com o fim da Guerra Fria, que era marcado pela bipolaridade dos Estados Unidos, né, marcando o sistema capitalista ocidental, e no Oriente a União Soviética marcando o sistema socialista. Então o mundo ele era bipolar. Aí a partir com o final da Guerra Fria, já no final da década de 80, e a queda do Muro de Berlim, começou a se colocar novos parâmetros de classificação e desenvolvimento das nações, porque o mundo ele passou agora a ser multipolar. Então começou a se destacar alguns países da Europa, como a própria Alemanha, o Japão, a China, e a partir daí o mundo ele se tornou multipolar. Então a partir daí se estabeleceu os níveis de desenvolvimento. Esses níveis de desenvolvimento eles dividem os territórios da atualidade a partir de critérios socioeconômicos avaliados a partir do IDH. O IDH avalia a qualidade de vida, é o primeiro fator, a qualidade de vida da população. A renda per capita, quanto anualmente a população de determinado país ganha, se dá para manter o seu sustento ou não. E essa renda, pelo padrão monetário internacional e mundial, é o dólar. O grau de saúde ou expectativa de vida, além da mortalidade infantil, os índices populacionais e termos como a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, que é o conteúdo que iremos estudar em população, e nas condições educacionais, como o analfabetismo, a taxa de matrículas na educação infantil, ensino fundamental e médio da população, além da jornada escolar, a quantidade de anos que uma determinada pessoa estuda durante a sua vida. Então esses termos aqui é o que vai associar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Questão de número 14. Cite e comente os índices de variação do IDH. O índice de variação do IDH ele é baseado no índice de Gini. O que o índice de Gini ele traz? O índice de Gini ele nada mais é do que uma régua métrica de medição desse DH, desse índice de desenvolvimento humano. Então, quanto mais próximo de 1, maior vai ser o desenvolvimento e mais desenvolvido este país. Quanto mais próximo de 0, maior o subdesenvolvimento e mais pobre é esse país, dentro das condições que foi citada na questão de número 13. Tá vendo? A qualidade de vida, a renda per capita, a expectativa de vida, ou seja, a escolarização, as condições de vida dessa população, desse cidadão deste determinado país, que vai ser associado aqui,
IDH, o primeiro, igual ou superior a 0,800, já próximo de 1, indicativo de elevado desenvolvimento humano. Ó. Chegou nessa taxa aqui de 0,8 ou 0,800, ou seja, próximo de 1, já é um país desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Japão. Quando o IDH ele varia de 0,500 a 0,799, ou 0,5, ou 0,7, 0,50, ou 0,80. Quem lembra de número decimal vai entender melhor esses aspectos de desenvolvimento. Então ele vai ser um indicativo de desenvolvimento humano mediano. Territórios de países emergentes ou subdesenvolvidos industrializados, como é o caso do Brasil, como é o caso da própria China. Apesar de ser um país muito rico, ele é tratado como país de transição, como o caso da Índia, como o caso do México, são exemplos de países emergentes. E o IDH abaixo de 0,500, 0,5, 0,50 é um país tratado como um indicativo de subdesenvolvimento, ou seja, um país subdesenvolvido. Exemplos são a maior parte dos países do continente africano. Esse índice que vai colocar essa medição é chamado de índice de Gini, não esqueçam. Essa medição métrica que vai calcular os países. Então, ó, essa variação vai ser baseada nesses termos de nível de desenvolvimento, qualidade de vida e renda per capita e os níveis educacionais do país. Questão de número 15. Cite algumas das características dos territórios, países subdesenvolvidos. Então, as últimas questões, as questões finais, ó, é para vocês comentarem um pouco das principais características dos três tipos de países. Os países subdesenvolvidos, os países emergentes e os países desenvolvidos. Lembrando que aqueles termos antigos já da época da Guerra Fria, dos anos 80, que classifica países de primeiro mundo, país de segundo mundo, que era tratado como países socialistas, eles não são mais colocados nos estudos aprofundados da geografia. Claro que em alguma obra de algum autor deve ter citações, como é o caso de Cuba, como é o caso de países que ainda são alinhados a esse sistema do socialismo. Porém, o padrão é este: desenvolvidos, de primeiro mundo, países emergentes ou em desenvolvimento, e os países de terceiro mundo, que são os países subdesenvolvidos. Então vamos comentar um pouco sobre as características de cada um. Então, ó, os países desenvolvidos, como já foi abordado na questão anterior, possuem índice de Gini, IDH superior a 0,8 até 1, e possui esses níveis aqui de classificação muito elevados. Então esse aspecto aí, ó, primeiro, elevado padrão de vida na maior parcela da população. Vou citar o exemplo de um país desenvolvido, o Canadá. O Canadá, a maior parte da população daquele país ultrapassa os valores anuais em dólares, muito superior, por exemplo, a um brasileiro. Então eles ganham muito mais do que comparado a um cidadão aqui do nosso país, né? Segunda questão. Lembrem-se da DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho, ó. Eles possuem uma dominação tecnológica, né? E política sobre os países desenvolvidos. Então eles vão exportar sua tecnologia para os países subdesenvolvidos. As próximas aulas, que vai ser a atividade relacionada à sétima avaliação, iremos estudar um pouquinho, ó, como é que essas grandes empresas atuam nesses aspectos. Então, a balança comercial destes países desenvolvidos, elas sempre vão estar em alta, porque eles vão, em sua maior parte, buscar mercados onde possui toda aquela logística, aqueles fatores locacionais que facilitem a sua produção. Mão de obra barata, matérias-primas abundantes, próximos dos portos, onde eles não possuem uma despesa tão elevada. Terceiro fator, desenvolvimento industrial e tecnológico. Já estudamos essa parte no conteúdo de globalização. Então, a maior parte desses países eles foram pioneiros na Revolução Industrial e muitos
parte deles, melhor dizendo, estão inseridos nesse desenvolvimento industrial muito forte, como é o caso dos Estados Unidos, o caso da Alemanha. Apesar de ter iniciado na Inglaterra, esses países anteriores que eu citei aqui como exemplo, eles possuem um poderio industrial bem maior do que a própria Inglaterra. Como exemplo também da China, que possui as zonas, né, econômicas, que é próximo lá do Oceano Índico e do Oceano Pacífico, que são as EEs, né? Quarta questão. E o exemplo também dos Estados Unidos, que possui os vales de produção industrial, né, os cinturões de produção industrial. Quarta questão. Setores secundários e indústria terciária, como comércio e serviço, abrigam a maior parte da população economicamente ativa. Então, a maior parte da população estão inseridos nesses setores da economia, que é o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário. Lembrando que esses tipos de setores, eles são o carro-chefe da produção dos grandes centros urbanos, das metrópoles. Em contraponto disso, o setor primário, que é do extrativismo, a pecuária e a agricultura, eles são característicos do campo. Não querendo dizer que países que possuem esse tipo de atividades do setor primário, como é o exemplo do Brasil, o exemplo da China, dentre outros, não possuem um desenvolvimento industrial forte. Mas prevalece, na maior parte dos países desenvolvidos, o setor secundário e o setor terciário. Lembrando que os cinturões agrícolas, né, os belts, como o caso dos Estados Unidos, eles possuem uma mecanização agrícola dentro do setor primário. Então é uma evidência de que a tecnologia, qual é o item de número 5, está sendo abordado aqui, que são países que possuem elevados investimentos em educação, ciência e tecnologia. Estudamos na aula passada, né? Sistema de produção industrial. Então ficou aquele carro-chefe aí dos modelos de produção, que gera investimento tanto no setor educacional, em grande parte das escolas, universidades, que possui investimentos para produção de tecnologia. Sexto, baixo índice de mortalidade infantil e analfabetismo. Esses países desenvolvidos, eles investem muito na medicina, investem muito no saneamento básico e valorizam também a educação, investem nas escolas, fazem com que seus cidadãos eles não apresentem um sistema de analfabetismo funcional muito forte, como é o caso do Brasil. Eles fazem com que o cidadão ele se torne alfabetizado do ponto de vista dos cálculos matemáticos e também da interpretação dos textos. Sétimo item, desculpa. Ingestão de calorias diárias muito acima do mínimo recomendado, como é o caso de ingestão de produtos industrializados por causa da correria do dia a dia, fast foods, congelados, que possuem calorias muito fortes. Então, por causa desse alto consumo, esse consumismo exacerbado que essas pessoas desses países possuem, eles acabam ingerindo muito mais calorias e engordando. Não é à toa que nos Estados Unidos a maior parte da população já está entrando na obesidade. Então tem que investir muito em atividades físicas, atividades aeróbicas como corrida, natação, que facilitam a saúde. E no caso desses países que possuem, o tempo é curto e as pessoas acabam consumindo em demasia. 8. Predomínio de população urbana. Ou seja, lembrando que o conceito, qual é o conceito de urbanização? Que é um país urbano? É em que a maior parte da população predomina nas cidades, nos centros urbanos. Lembrando que possui setor secundário e setor terciário, como é a maior parte dos países também no mundo. Iremos ver que essa característica também ela está presente nos países subdesenvolvidos e também em desenvolvimento. Grande expectativa de vida, além dos 70 anos, por causa de tudo aquilo que foi, com exceção, né, do padrão de vida da obesidade, mas como é o caso de alguns países europeus, que eles valorizam a expectativa de vida
e também o hábito e maneira de vida que eles possuem, como é o caso dos japoneses. Os japoneses, eles possuem uma longevidade muito grande. Décima questão. Olha, décimo item. É porque eu tô meio com sono aqui e já tô trocando aqui as ideias. Vamos lá. Acesso aos benefícios sociais à maioria da população. Então, esses benefícios sociais, ó, o país ele investe muito em programas de benefícios sociais para não deixar a população desassistida. Como é o exemplo na cidade de Nova York, em que existe rodízio de abrigos para os moradores de rua. E também distribuição de roupas, de alimentação, para não deixar essa população numa condição subhumana. Item 11. Emprego predominante de técnicas modernas, ou seja, mecanização agrícola, o maquinário e mão de obra qualificada no campo, como foi citado anteriormente. E 12. Modernos e eficientes meios de comunicação e transporte. Esses meios de comunicação de transporte e em massa, eles são em destaque, pessoal. Não é o individual, não. É o transporte em massa. No caso, na Inglaterra, na Europa, a população prefere andar de metrô ou de ônibus do que investir em transporte individual. Eu posso citar também um exemplo dos Estados Unidos. Algumas pessoas elas moram, como é parecido também com quem mora em Brasília ou em São Luís. As pessoas elas sentem necessidade de utilizar o automóvel por causa das distâncias de algumas residências, de alguns conjuntos habitacionais até o centro para realizar uma determinada compra, fazer algum negócio. Então, as pessoas desde cedo são incentivadas a retirar a carta de habilitação. Mas onde existe transporte, as pessoas utilizam, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, nem se fala. A qualidade e a tecnologia que é investido naqueles transportes em massa, né? Exemplo do trem-bala e etc. A 16 agora é as características dos territórios dos países emergentes em desenvolvimento. Antes de adentrar as características, os países em desenvolvimento eles possuem tanto algumas características dos países desenvolvidos, como também possuem características dos países subdesenvolvidos. Então vamos abordar. É só lembrar do Brasil, do México, da Índia. Primeiro, apresenta crescimento econômico e social maior que os demais países subdesenvolvidos. Está na lógica, né? 2. Possui mão de obra, recursos naturais abundantes e baratos, incentivos fiscais, ausência de legislação ambiental rigorosa, dentre outros, e aumenta a capacidade de atrair investimentos internacionais. Ou seja, esse item 2 é interessante por quê? Porque serve como alojamento das multinacionais que pertencem aos países desenvolvidos. Então essas multinacionais vão se instalar nesses países emergentes e vão produzir os seus produtos. Como é o caso da mão de obra chinesa, que monta os smartphones de grandes empresas multinacionais, setor também de automobilístico, de calçados, de roupas, dentre outros. E o caso do Brasil, né, que possui o Cerrado para a produção de soja, possui a Amazônia, que possui minérios de ferro, bauxita e etc. E dentre outros que os países em desenvolvimento utilizam para produzir os seus produtos industriais. Terceiro item, não acabaram, não resolveram seus problemas de países subdesenvolvidos. O fantasma do subdesenvolvimento ainda existe nestes países, como altas taxas de desemprego, subemprego, analfabetismo, que no caso do Brasil é analfabetismo funcional, mortalidade infantil ainda elevada, principalmente nas cidades que não possuem saneamento básico ou investimento massivo em saúde. 3. Carência de moradia e de saneamento básico. Caso das favelas. Você dá o exemplo das favelas lá em Manaus, favelas no Rio de Janeiro, favelas em São Paulo, dentre outras. 4. Forma um grande mercado consumidor, população de cerca de 2,8 bilhões de pessoas.
É interessante, ó, esse aspecto porque o caso do Brasil, apesar dos disparates dos produtos industrializados que vêm desses países desenvolvidos, ao chegar no nosso país, as pessoas ainda consomem. Já se tem o exemplo de empresas multinacionais que colocam o preço de seus produtos lá em cima, aliado à política alfandegária estatal, que coloca os impostos altíssimos, fazendo com que o produto ele se torne muito caro. O exemplo do cidadão, por exemplo, americano, ele só reserva menos de 5% do seu salário para comprar um determinado produto que no Brasil é vendido valendo um salário e meio, por exemplo, como é o caso que acontece. Então, a população consome muito mais comparado. Claro, o consumismo que eu falo é o aquecimento do mercado internacional. Então, eles são consumidores e são peças-chave, a população desses países, para o desenvolvimento dessas multinacionais dos países desenvolvidos. Item de número 5. Instabilidade econômica e política. Falta de confiança nos governos locais. Ou seja, corrupção, escândalos, de falta de investimento, desvio de verbas. É muito comum. Crises econômicas, como o caso de inflação, como foi citada na década de 80 aqui no Brasil, dentre outros. Sexto item. Significativa produção industrial. Essa significativa produção industrial, no início, ela é centralizada em algum centro urbano, ou numa região mais estratégica, como o caso do Brasil, que se iniciou em São Paulo, e hoje está passando por um processo de descentralização industrial, fugindo das altas despesas e valores que, por exemplo, o estado de São Paulo, ou a cidade de São Paulo, faz com que essas indústrias elas gastem mais. Então elas vão buscar um fôlego, vão buscar áreas estratégicas de incentivos fiscais em outros estados. Sétimo item. Dependência tecnológica dos países desenvolvidos. A falta de investimentos em pesquisa e educação, no desenvolvimento social e cultural da população, tornando-os meros compradores de tecnologia e conhecimento. Foi aquilo que debatemos nas aulas anteriores. E um fator importante é que a maior parte desses países aqui, ó, emergentes em desenvolvimento, eles só investem em profissões do setor terciário ou profissões que já são clássicas, que não possuem investimento tecnológico muito forte. E quando possui esse investimento tecnológico muito forte, é apenas focada nos centros urbanos, não dando garantia a toda a população, gerando desemprego massivo. E é por isso que essas multinacionais, que são oriundas desses países desenvolvidos, elas exigem que uma pessoa tenha uma qualificação, domine um idioma, como o caso do inglês, dentre outros fatores que façam com que a pessoa tenha aquele upgrade para trabalhar nessas empresas. E a última questão, cite alguma das características dos territórios dos países subdesenvolvidos, como o caso da maior parte dos países da África, né? Alguns países aqui da América Latina, alguns países da América Central. A má distribuição de renda, concentração de riqueza. Detalhe, o Brasil, apesar de estar situado aqui como país em desenvolvimento, ele possui essa má distribuição de renda. Ou seja, a maior parte da população possui uma fatia de renda reduzida e uma minoria possui a maior parte da fatia dessa renda desse país, desse PIB. Ou seja, muitos com pouco e poucos com muito. E dessa distribuição de renda ela é completamente desigual. Item 2. Dependência econômica, política, tecnológica e até mesmo cultural em relação aos países desenvolvidos. Já trabalhamos e falamos sobre isso. Por exemplo, as pessoas elas sonham em ter um automóvel de um país do primeiro mundo, o modelo cultural, como importa, por exemplo, a cultura do hip hop, do rap, dentre outros valores, até a vestimenta e a forma de se expressar, as pessoas querem utilizar dos países desenvolvidos. Mas isso é natural, pessoal, é da condição humana. Item 3. Economia predominantemente primária exportadora. Eles são aqui, são países pouco industrializados que se baseiam nas atividades do setor primário, que é o extrativismo e que é a agricultura e a pecuária
de baixa mecanização agrícola. Então a mecanização agrícola, ou a mecanização, a qualidade da produção desses gêneros agrícolas, não são de qualidade, comparado aos países desenvolvidos. 4. Alto índice de analfabetismo, mortalidade e de natalidade. Já trabalhamos sobre isso também. Item 5. Elevado crescimento populacional. Então, a taxa de natalidade desses países são muito elevadas. Além também da taxa de mortalidade. Existe uma desnutrição crônica, ou pela inanição. O que é essa desnutrição crônica? Grande parte dessa produção... Vocês sabem, o ser humano ele precisa de proteína, carboidrato e lipídios para manter o seu processo vital, sua sobrevivência. A proteína é o mais caro, então a maior parte dessa população desses países subdesenvolvidos não adquire a proteína. O carboidrato é para garantir aquela energia diária. E os lipídios são as reservas energéticas. Exemplo da gordura, né? Então quando a pessoa não possui esses três nutrientes na sua alimentação diária, ela começa a entrar em estado de desnutrição, ou seja, o corpo, para se manter, vai começar a consumir a reserva de gordura, depois vai partir para a reserva energética dos carboidratos, e quando não possui nem gordura nem carboidrato, vai consumir a massa muscular, que essa massa muscular ela é garantida pela proteína, que é de origem animal, que é de origem vegetal, e sabemos que a proteína é muito cara. Então esses alimentos, principalmente nos centros urbanos, eles são encontrados nos supermercados. Então a pessoa precisa de dinheiro. Então quem não possui acesso a essa alimentação carece e passa pela fome, como é muito comum na maior parte dos países do continente africano, principalmente na África subsaariana, que é a África do Sul, né? Quer dizer, não o país, a África do Sul, mas aquela parte sul lá, que é chamada também de África Negra, né? Item 7. Alto índice de pessoas vivendo em submoradias. Favelização é muito comum. Mais de 6 pessoas ou uma dúzia de pessoas morando em 1 metro quadrado, apertado. Então a maior parte das famílias elas são numerosas, porque os governos desses países eles não investem, claro, em educação, não investem em saúde e muito menos em métodos contraceptivos, né? Para fazer com que essa família não tenha um índice de natalidade, de nascimento de pessoas em menor quantidade. Então elas passam fácil de 10 pessoas por moradia. Era algo muito comum no Brasil no início do século XX. As famílias elas também eram numerosas. Item 8. Grandes dívidas externas impagáveis. Claro, né, pela balança comercial desfavorável e também pela DIT, Divisão Internacional do Trabalho, é fácil de perceber. Eles exportam, novamente, produtos primários que não possuem um valor tão rentável e importam tecnologia. Então essa dívida, e também fazem empréstimos elevadíssimos durante seus governos por décadas, principalmente pelo FMI, né, ou BIRD, que são os bancos internacionais. O Brasil é um desses países aí que vai negociando a sua dívida externa. Item de número 9. Proliferação de grandes centros urbanos sem instalação de infraestrutura, com grandes problemas ambientais. Também foi tratado. Não possui um incentivo, né, de práticas ambientais ou estudos ambientais. A escolarização ela é muito baixa. E como existe também exploração de minérios, exploração madeireira, dentre outras, a população ela não tem essa condição de respeitar o meio ambiente. De novo, o continente africano, a própria população são aliciados pelos traficantes que procuram as pessoas que conhecem aquela área daquele país para poder caçar, por exemplo, o rinoceronte. Porque os chineses, os japoneses, eles acreditam que o chifre do rinoceronte possui, por exemplo, aquela vitalidade quando é consumido. Aquela coisa que o oriental ele gosta, né? Ele acredita que essas especiarias, essas coisas,
garante uma qualidade, uma longevidade em suas vidas. Então, o pobre do rinoceronte ele é caçado e morto. Então, o Estado ele investe mais em segurança e armamento para coibir essa prática criminosa, que é um exemplo aí também de problema ambiental, que no caso é da fauna, né? E também da flora, como queimadas, como desmatamento. Não é só característica do continente africano, também é característica também do nosso país. O que está acontecendo atualmente no Pantanal, né? Além do fator ambiental, que não, por causa da seca, que não é comum nessa época do ano, o Pantanal não se sabe quando se teve uma seca de proporções tão grandes como está acontecendo agora. Então a queimada ela está fazendo com que o impacto ambiental se torne muito grande. Então o governo brasileiro, ONGs, pessoas estão se mobilizando para garantir a sustentabilidade daquele bioma. Então é interessante que os países subdesenvolvidos não possuem essa força aí de garantia, né? De garantia da ordem ambiental. Item 10. Os setores primários: agricultura, pecuária, extrativismo e terciário, comércio e serviço da economia, e o mercado informal abrigam a maior parte da população empregada. O mercado informal. O mercado informal é aquele que não tem a garantia, né, do trabalhador, aquela garantia formal do mercado de trabalho, como 13º salário, salário fixo, o que é destinado pela legislação dos países e também dessas multinacionais, dessas empresas que contratam as pessoas. Então a maior parte da população trabalha na clandestinidade. Também é característica dos países emergentes, como é o caso do Brasil, mas isso é bem mais evidente nos países subdesenvolvidos. Então, pessoal, por enquanto é só isso. Fiquem no aguardo aí da próxima atividade número 7. Bons estudos, vamos avançando. Até a próxima. Fui.